Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer uma análise aqui de um versículo da Bíblia, de Hebreus, que eu acho um dos mais absurdos de Hebreus. Lembrando que Hebreus em si já é uma epístola absurda, né? Na minha opinião nem deveria estar na Bíblia, né? Eu tenho um vídeo sobre isso já antigo aqui no canal explicando o porquê. Hebreus traz muitos absurdos, quando fala, por exemplo, de Melquisedeque, que ele não tinha nem pai nem mãe, nem princípio nem fim de dias. Quem era esse cara? Um Deus? Dentre erros e absurdos que tem em Hebreus, tá? E um deles está aqui em Hebreus 9. Eu vou ler a partir do versículo 15, que o autor de Hebreus diz assim, lembrando que ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, tá? É uma carta anônima. Eis porque ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança. Aqui a Bíblia de Jerusalém traduz correto como aliança, não testamento, como algumas Bíblias traduzem. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Agora o versículo 16, que é o que eu queria analisar. Com efeito, onde existe um testamento, é necessário que se constate a morte do testador. Então, onde tem um testamento, tem que morrer o testador. Isso é o que o autor de Hebreus está afirmando. A palavra testamento o que é um testamento para você? Em português, testamento a gente toma como se fosse uma herança. Uma pessoa faz um testamento para partilhar os seus bens para os seus herdeiros. Pode ser casa, pode ser uma empresa, pode ser fazendas, pode ser outras coisas, enfim. É isso que nós temos em português com a palavra testamento, como se fosse algo que você deixa para os seus herdeiros. E é por isso, talvez, que o autor de Hebreus ele diga que um testamento só tem validade com a morte do testador. Porque aí o herdeiro morre, aí o seu testamento é partilhado entre os seus. Por exemplo, recentemente faleceu o Silvio Santos. Ele deveria ter um testamento. Então esse testamento iria dividir os seus bens materiais, suas empresas com suas filhas, que é a sua herança. Por exemplo, o Cid Moreira faleceu. Que nem eu falei para vocês, saiu recentemente no jornal, que ele não deixou nem um centavo de herança para os filhos dele. Sabe? Ele deserdou os 2 filhos do testamento. Mas teve a morte do testador. Então só com a morte do testador é que tem a herança. Só que em grego, pessoal, essa palavra ela não é só testamento, ela tem mais de um sentido. Em grego a palavra é diatheke. Deixa eu escrever aqui primeiro em português. Diatheke, que em grego é assim. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Eu estou lendo um aparato crítico, não ouvindo. Se não for, perdoe. E em grego, pessoal, a palavra diatheke, que é traduzida como testamento, na verdade ela seria um pacto, uma aliança entre 2 partes. Ela não seria bem uma herança. Por isso que a Bíblia de Jerusalém ali traduz como aliança. Por exemplo, na última ceia Jesus usa essa palavra. Ele fala assim, esse é o cálice do meu sangue, que será derramado por muitos por uma nova aliança. Então Jesus está falando de uma aliança, de um pacto entre 2 partes. No caso, entre Deus e os homens. Não de uma herança que ele iria deixar. Então, a palavra diatheke, ela pode ter o sentido de uma aliança, de um pacto. Mas só que aqui em Hebreus, quando chega nessa parte aqui nesse versículo, dá a impressão que ele não está falando de uma aliança, porque ele está falando que tem que ter a morte do testador. E quem que é o testador que morreu para fazer essa nova aliança? Jesus. Então Jesus morreu, aí o seu testamento foi aberto, que seria aqui no caso o testamento como temos em português, e a sua herança foi dividida entre os seus, as pessoas que acreditam nele. Tá? Só que nós temos um probleminha aqui, pessoal. Porque se nós temos 2 alianças ou 2 testamentos, quem que morreu no primeiro testamento para que o testamento fosse válido? Porque o autor de Hebreus está falando, não existe testamento sem a morte do testador. É o que ele está falando. Então só depois que o testador morre, é que aí tem uma nova aliança. Vamos ler mais um pedacinho aqui na frente? Aí quem que morreu para fazer o primeiro testamento? Deus? Então Nietzsche estava certo, Deus está morto. Porque Deus morreu e deixou o primeiro testamento. Não faz sentido, né, pessoal? Você vê que é uma bobagem sem tamanho.
Ó, o testamento de fato só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Peraí. Mas nós temos o Velho Testamento, que nós chamamos assim. É uma palavra até errada, mas é Velho Testamento. Só que então, se só tem valor, se não tem valor nenhum, se o testador está vivo, então Deus estava morto? Porque no Velho Testamento Deus estava vivo lá, mandando fogo do céu, abrindo o mar, fazendo milagre. Então como é que aquele testamento tinha valor, pessoal? O segundo, sim, só tem valor com a morte de Jesus. E o primeiro? Quando foi que Deus morreu? Mostrem aí para mim na Bíblia. Ora, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem efusão de sangue. Opa, o autor vai explicar. De fato, depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento da lei, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água e lã escarlate e isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo. Peraí, ele pegou sangue de carneiros e bodes aqui. Deixa eu só ler de novo aqui. Novilhos e bodes. Não falei que eram bodes, que eram utilizados na maioria dos rituais? Esse é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Peraí. Então no Primeiro Testamento, quem morreu foram bodes. E isso validou isso daqui, um testamento. Já no segundo foi o testador. Mas o autor de Hebreus não acabou de falar que não existe testamento sem a morte do testador? Então os bodes eram um testador do Velho Testamento? Os animais? O pacto era entre os bodes e os homens? Vocês notaram como é uma escrita completamente absurda? A pessoa que lê a Bíblia sob o olho da fé, ela não observa esses detalhes. Mas quando você olha sob uma ótica racional, você fala, poxa, se aqui o testador era o próprio Jesus, por que aqui o testador não é o próprio Deus? Quem que era o Deus do Velho Testamento? Era um bode? Para o autor de Hebreus? E por fim, pessoal, ele fala aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 22. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Deixa eu ver se tem uma letrinha aqui. Deixa eu ver o que diz. Aqui fala que é do altar. Tá. Quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem efusão de sangue não há remissão. Ou como algumas Bíblias traduzem, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Primeiro, o sangue era considerado impuro no Velho Testamento. Vocês podem ver em Levítico 15, 25, que se uma mulher ficasse ao menos menstruada, aquilo já era considerado uma impureza. Ela ficava impura por 7 dias. Tinha que fazer banho, ritualística, essas coisas. E se o marido tocasse na mulher com sangue, ele também ficava impuro. Então, de onde que o autor de Hebreus tirou que o sangue purificava todas as coisas? Sendo que até, por exemplo, as leis alimentares, os judeus não podiam comer carne com sangue, porque o sangue era considerado impuro. Era o que continha a vida do animal, então não podia comer. E dentre outras leis que mostram que o sangue era considerado impuro. Na verdade, o sangue só era utilizado nesses rituais de abatedouro, de abater o animal, jogar sobre o altar, etc. Só isso, mas isso não era bem uma purificação. Era só uma parte ritualística. E aí ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Vem cá, quando Deus perdoou a cidade de Nínive, a grande cidade, quanto sangue foi derramado? Nenhum. Quando Deus colocou lá na lei que a pessoa podia levar uma flor de farinha, um bolo cozido, outra coisa para remissão dos pecados, onde é que estava o sangue aí? Uma flor de farinha tem sangue? Então só aí você vê a ignorância do autor de Hebreus. Porque ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É mentira, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, onde eu mostro várias formas de perdão no Velho Testamento que não exigiam sangue, tá? Para remissão dos pecados. Podia ser desde uma flor de farinha ou até um simples arrependimento. Como, por exemplo, a grande cidade de Nínive, onde o povo se arrependeu e Deus desistiu de destruir a grande cidade. Tá bom, galerinha? Então tá aí, eu acho que deu para entender, né? Ó, só existe testamento com a morte do testador. Quem que morreu no Primeiro Testamento? Bodes? Não faz o menor sentido, né, pessoal? E outra, como é que não tem remissão de pecado sem a morte do testador? E como que o sangue purifica tudo? Se você se sujasse de sangue, você era considerado impuro. Então, só aí vocês veem a ignorância do autor de Hebreus. E só para lembrar, eu tenho um vídeo antigo aqui já de Hebreus, tá? Eu acho que o nome é Por que eu tiraria Hebreus da Bíblia? Porque essa epístola é assim, ó. Ela é cheia de erros e absurdos. Tá? Lá eu mostro outros erros dela, tá? Ao citar o Velho Testamento, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dê um like no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Se inscreva e ative o bendito sininho, mesmo quem for inscrito, que talvez sejam notificados primeiro. Tente considerar entrar numa das listas de transmissão, WhatsApp ou Telegram. Não é grupo, tá? São só listas que eu envio os vídeos que eu faço. Obrigado a todos aí que assistiram. Comente aí o que acharam. Paz a todos.